Glória a Jesus. Glória a Deus. Primeira epístola, ou segunda epístola, é isso? Segunda epístola do apóstolo São Pedro. O capítulo 1, versículo 10. Então, só recapitulando, nós fomos ensinados pelo apóstolo, na sua carta pastoral, que a nossa fé sozinha, a fé sem as demais virtudes que a potencializam, ela faz muito pouco. Aliás, quem desenvolve a fé cristã, juntamente com o desenvolvimento da fé, ele desenvolve todas estas virtudes que foram mencionadas aqui nos versículos 6 e 7. Quem desenvolve essa fé com as demais virtudes, nós vamos adquirindo um padrão de comportamento para nós desenvolvermos junto com a fé. E aí a Bíblia diz assim: quem não desenvolve isso, a gente desenvolve isto para nós não nos tornarmos inativos. A ideia de inatividade aqui é aquela pessoa que veio para a igreja por alguma razão, mas que, na verdade, não recebeu de fato Jesus em seu coração e, por isso, não sofreu a metanoia, a mudança de mente. Então, ele vem para a igreja, ele se torna uma pessoa inativa, porque ele tem fé, mas só a fé não vai lhe trazer muitos benefícios, porque esta fé tem que ser associada com essas demais virtudes que nós já vimos aqui. E, além disso, nós não, sem esse desenvolvimento, nós não podemos nos tornar infrutíferos. Lá em João, capítulo 15, Jesus falando da videira: eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O interessante é que não é só dar fruto, é que o nosso fruto permaneça. O que é fruto para nós hoje? Como nós entendemos fruto? Já que nós não somos uma árvore, já que nós somos galhos, na linguagem figurada, porque o verdadeiro tronco é Jesus, de onde nós recebemos a seiva para continuar crescendo. O que significa frutos? Frutos são ações, frutos são atitudes, fruto é o que fazemos para o reino de Deus. Eu fico imaginando se Jesus tivesse que procurar frutos em cada um de nós, que tipo de fruto ele acharia? E ele é paciente, porque em alguns ele não achou fruto na parábola da vinha, e o arrendatário disse: Senhor, ele disse para o arrendatário: pega essas árvores, queima e joga fora. Ele falou: Senhor, deixa eu cavar de novo, deixa eu colocar um adubozinho, deixa eu replantar e aguar, quem sabe. Se não produzir, a gente joga fora. Então a gente não tem uma ideia, não concebemos uma ideia
de um crente infrutífero, de um crente inativo. Crente que eu estou falando aqui são pessoas salvas, porque até o diabo é crente. Ninguém acredita mais em Deus do que o cão. Então, o crente aqui é aquele que encontrou Jesus, que teve a sua vida transformada. Nós não podemos nos dar o luxo de nos tornarmos inativos, infrutíferos, e a Bíblia diz que é cego que vê só o que está na frente. Aliás, só o que está perto. Isto é, nós não podemos ser conduzidos pelo nosso olhar de concupiscência. Os nossos olhos, a nossa natureza carnal tem um olhar de concupiscência. Concupiscência é o desejo ilícito de desfrutar dos prazeres da carne. Não estou falando de churrasco, não. Estou falando de comida. Prazer da carne aqui, não é isso que eu estou falando. É de nós deixarmos o reino de Deus para desfrutarmos das coisas maravilhosas que tem no mundo. E tem coisa boa por aí. Misericórdia, tem coisa boa por aí. Mas o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos nos justificar? Sendo que tem pessoas que foram chamadas por Deus, que não desfrutaram quase nadinha deste mundo. Viveram para o Evangelho, viveram para Deus, entregaram sua vida para Deus. É verdade que Deus não chama todas as pessoas do mesmo modo, alguns são especiais. É verdade que Deus não dá os mesmos talentos para todos, porque tem alguns que são especiais. E Deus sabe quem são essas pessoas especiais. E às vezes nós queremos fugir do nosso chamado para não fazer a obra de Deus. Mas Deus nos chamou para uma ação. Deus nos chamou para frutificar. Deus nos chamou para nos dar uma visão, além daquela que as pessoas comuns têm. Tem pessoas que olham e não vê nada, tem outros que já vê lá na frente. Isso são pessoas especiais. Aí o apóstolo vem dizendo assim, cego, não vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Eu não sei como é que alguém pode esquecer de que foi purificado. Eu não sei como é que alguém pode esquecer que foi regenerado, que uma vez recebeu Jesus. Como é que pode negar essa fé? Só pode negar quem não desenvolveu a fé. Eu vou ficar aqui, eu já ouvi isso várias vezes, eu vou ficar aqui quietinho, ó. Ficar quietinho aqui. Vou para a igreja, vou ficar quietinho. Glória a Deus. Se todo mundo pensa assim, nós estamos enrolados. Enrolado de verdade, sabe aquele rolo que... Estamos enrolados, se todo mundo pensar assim. Não, você e eu não fomos chamados para ficar quietinho. Nós somos chamados para fazer diferença. E para fazer diferença, você tem que ser doido, porque Deus gosta dos doidos. Deus não gosta desse negócio tudo certinho, quietinho. Eu fico pensando, algumas pessoas me ouvindo dizer isso, que somos pentecostais. Deus gosta de louco, gente louca. Vai com essa postura quietinha, ético. Entra lá no Heliópolis, na Heliópolis, na comunidade, quietinho. Você vai morrer com 50 metros já está morto. Eu tenho um amigo, ele é doido varrido, doido de pedra. Ele é doido de pedra. Eu subi com ele uma vez
um morro lá do Rio de Janeiro. E ele com aquele... Aí, mano, aí... Falando aquela linguagem, eu falei, nossa, nós não vamos sair daqui. Porque eu sou Bíblia, aí, mano, eu sou Bíblia, eu sou pastor. Os caras entenderam na hora a linguagem dele. Parecia que ele estava em casa. Aqueles fuzil, irmão, enorme desse tamanho. Os negros sem camisa, com fuzil, com arma aqui. Nossa, Deus do céu, no meio daquele povo. Ele fez amizade rapidinho. Vai eu e você fazer isso aí lá. Deus gosta assim, tem que fazer diferença. Mas também Deus nos chamou só para nós trabalhar na comunidade. Entendeu? Deus não chamou nós só para trabalhar na comunidade. Eu tenho certeza que Deus chamou você para trabalhar junto com os bons, com os normal. Deus chamou você, se você ainda é meio tímido, você receba aí a ousadia do Espírito Santo sobre a sua vida, para abrir a sua boca e dizer, olha, Jesus é bom, Jesus é o Salvador, Jesus é demais. Usa essas linguagens que você usa aí para falar de Jesus. Você vai ver como as pessoas vão olhar para você diferente. Você vai ficar admirado de como Deus usa a sua boca. Você nunca mais vai querer ser o mesmo. Porque é isso aqui, nós não podemos ser infrutíferos. Não podemos ser inativos. Nós não podemos ser cegos. Porque a escama da cegueira espiritual que estava sobre os nossos olhos já foi tirada. Agora você tem a revelação de Cristo na sua mente. Você é uma pessoa que foi revelada. Deus se revelou para você. Por isso você tem que fazer a diferença. Aí o apóstolo vem aqui no versículo 10. Versículo 10, ele diz assim: por isso, irmãos, está falando para a igreja. Ele está falando para o povo. Por isso, irmãos, procurai com zelo, com cuidado. Quando a gente procura uma coisa, a gente coloca nessa coisa aqui procurada toda a atenção. É como se você tivesse perdido alguma coisa. Por isso ele diz, vocês procurem com diligência, com zelo. Nada das coisas de Deus a gente faz de qualquer jeito, a gente faz para acabar logo. Não, as coisas de Deus não funcionam assim. As coisas de Deus a gente gasta tempo, as coisas de Deus muitas das vezes é feita com sacrifício. E então o apóstolo diz assim, procurai com diligência cada vez maior. Ele está aqui falando do tempo que ele foi chamado, ele está aqui lembrando de quando ele emprestou o barco para Jesus e disse, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Pedro nunca imaginou que ele poderia um dia, mais tarde, alguns anos depois, porque aqui ele já está velho, e nós vamos ver aqui o que ele diz sobre esse assunto. Ele já está velho, então do alto do seu conhecimento, quantas coisas esse homem já sofreu. Então ele tem autoridade para dizer, procurem com mais cuidado, com mais diligência. Irmãos, procurar o quê? Cada vez maior. Confirmar a vossa vocação. Qual é a nossa vocação? De ser salvo. A nossa vocação é de servir a Deus. Nós somos vocacionados para servir a Deus.
Deus nos deu o que havia de melhor, que é o seu Espírito, para que nesta vocação nós pudéssemos servi-lo da melhor maneira possível. E aqui ele ainda diz, a vossa vocação e eleição. Pode você entender no geral, ou pode entender no particular, eu não vou entrar aqui nessa questão, porque ela é polêmica e nós não estamos aqui para criar polêmica de nenhuma. A verdade é que você foi eleito por Deus. Resumindo, você estava no meio de 30 pessoas, Deus foi lá e disse assim, eu quero você. E aí você está aqui, adorando a Deus. Aí você diz assim, e os outros? Fala, esquece, irmão, os outros. Isso é problema de Deus com eles com Deus. Você não tem nada a ver com isso. Foi você que Deus chamou. Foi você que Deus escolheu. Foi você que Deus elegeu. Deus não te elegeu para ficar no meio do caminho. Deus não te elegeu para pecar. Deus te elegeu para você crescer, até chegar à estatura perfeita de Cristo. A gente vai fazendo isso dia a dia, porque a salvação é um processo que nós vivemos a cada dia. E ele diz, agora vocês têm que procurar com maior diligência, confirmar esta vocação e esta eleição. Porque se nós confirmar isso na nossa vida, eu tenho convicção da minha salvação. Eu tenho convicção que os meus pecados foram perdoados. Embora de vez em quando o cão, o capiroto, ele diz assim, não, você... Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A gente vence as tentações do diabo com a palavra de Deus. Não é achando que é forte, não. É com a palavra de Deus. Então ele diz, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Nós devemos sempre saber de onde fomos tirados. Nós não devemos nos esquecer por quem nós fomos salvos. Nós não podemos nos esquecer quem nos sustenta dia a dia. Se você olhar na sua vida cristã, seja ela curta ou longa, não importa, mas se você olhar na sua vida cristã, você vai ver quantas dificuldades você já passou, mas você está aqui, de pé, adorando a Deus. Você está aqui de pé, adorando a Deus. Alguns vêm se arrastando, outros são trazidos, mas está aqui adorando a Deus. Sabe aquela dificuldade que você achou que não ia dar certo? Que você ia morrer? Sabe aquela dificuldade? Você sabe, claro que você sabe. Você falou, nossa, agora não vai dar mais. Sabe aquela vez que você falou assim, hoje eu vou, é o último dia que eu vou para a igreja. Aí Deus caprichosamente envia uma palavra, ele reúne todo mundo aqui e diz assim, hoje eu vou falar com aquele fulano, com aquela fulana, eu vou falar com ele. Os outros recebem a palavra, se alegram, mas a palavra foi dirigida para ele ou para ela. Porque você é de Deus, você é de Deus. Diga amém, irmão. Nossa, me ajuda aí. Você é de Deus. Você é de Deus. Deus não confundiu. Deus não se enganou quando disse eu quero fulano. Deus lhe chamou pelo seu nome, para você estar aqui adorando, glorificando, sendo ministrado. Deus lhe conhece pelo nome. Deus não vai desistir de você. Por isso o texto diz, se nós procedermos dessa forma, confirmar a nossa vocação, que é de salvo, que é de servir, a nossa eleição que foi dada por Deus, pela graça, nós não vamos tropeçar.
fica andando vigilante. Se nós estivéssemos prestes a entrar numa guerra, nós não ficaríamos atentos para saber aonde nós seríamos atacados? Nós não íamos ficar atentos? Isso é vigilância. E quem disse que nós não estamos vivendo numa guerra? Nós estamos vivendo numa guerra espiritual. Nós estamos vivendo numa guerra da carne com o espírito. Nós estamos vivendo numa guerra da natureza humana e da natureza divina. Nós estamos numa guerra com o mundo, com o diabo. Ele nunca declarou trégua para ninguém. Nunca declarou trégua para ninguém. Então nós temos que viver atentos. E se nós vivermos desta forma, o apóstolo termina este assunto do capítulo 1, no versículo 11, dizendo: desta maneira vocês vão entrar no céu de forma festiva, os anjos irão recebê-los festivamente, que é o objetivo de todos nós. Quem não quer entrar no céu? E ninguém vai entrar no céu, vai entrar lá, os anjos tudo triste, olhando. Não, quando isso acontecer, vai ter uma festa no céu. O apóstolo São Pedro está dizendo: vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus. Aí, ele já sentindo os passos do seu algoz, prestes a ser crucificado de cabeça para baixo, na Via Ápia, ele diz assim: por esta razão, eu, Pedro, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas, embora estejais certo da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Todo cristão, todo crente, ele está conscientizado sobre o que ele deve fazer de certo e de errado como crente. Por isso ele tem que avançar a cada dia, cada dia, cada dia. Porque quando a gente vai avançando a cada dia, a gente vai ficando mais forte. Mas tem pessoas, que nem diz o apóstolo Paulo, que ainda estão com os joelhos trôpegos. E nós devemos ajudar essas pessoas, porque não podemos deixar ninguém para trás. Aí o apóstolo diz assim: olha, também considero justo, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, vai falar da sua partida, despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Ele está dizendo: eu vou morrer. Homem que trabalhou a vida inteira. Como poucos homens no mundo foram ensinados por Jesus. Como poucos homens nas maiores crises do ministério de Jesus, Pedro estava lá. E ele agora está dizendo: eu estou para ir embora, eu vou morrer. Dessa vez eu não escapo, pode orar à vontade, que eu não vou escapar. Chegou o meu tempo, já era chamado Pedro Velho. E aí ele diz assim: estou prestes a deixar esse tabernáculo. A deixar o meu tabernáculo. Como efetivamente o nosso Senhor me revelou. Deus havia dito para ele: você vai morrer, Pedro. A gente acha um absurdo essas coisas, né? Quando alguém diz assim: ó, irmão, Deus falou que eu vou morrer. A gente não aceita. O sangue de Jesus tem poder. A gente fala: o sangue de Jesus tem poder.
Mas não é todo mundo que tem essa consciência e mantém a sua serenidade. Porque às vezes as pessoas estão tão apegadas ao mundo, com o pé tanto no mundo, que ele não quer deixar de jeito nenhum. Se preocupa com coisas, se preocupa com família, se preocupa como é que vai ser. Pedro tinha família, tinha mulher, certamente tinha filhos. Mas Jesus disse para Pedro: chegou ao seu fim. Dessa vez você vai. E a tradição escrita por Joséfo diz que quando foi para crucificá-lo, ele disse para os seus perseguidores: eu não quero ser crucificado igual foi o meu Senhor, que eu não sou digno. Eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo. E foi assim que ele terminou a sua carreira. Mas ele nunca desistiu, nunca desistiu. Nunca desistiu. E aí ele diz assim: mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Quer dizer, conserveis a lembrança dos meus ensinos. E eu vou dizer, o que Pedro ensinou foi o que ele recebeu de Jesus. As epístolas pastorais escritas pelos apóstolos, elas não são nada mais, nada menos do que uma interpretação desses escritores daquilo que Jesus ensinou desde Mateus capítulo 5, sobre o Sermão do Monte, sobre oração, sobre vida cristã, sobre coisas espirituais, e agora ele está adquirindo este conhecimento, eles vêm interpretando e escrevendo as suas epístolas. Sempre foi assim. E ele diz assim: agora vocês devem conservar a lembrança de tudo, porque normalmente nós somos esquecidos. Não é que, somos esquecidos, mas também tem a questão do interesse. A gente vai perdendo aquelas referências boas que nos são passadas pelos nossos líderes. Os ensinamentos que foram passados pelos nossos líderes com a intenção de nos ajudar a vencer na vida cristã. Porque de que vale a nossa vida cristã se chegar no final a gente não vencer? Era melhor não estar aqui. Era melhor não estar aqui. Está em outro lugar. Nós estamos aqui porque nós fomos escolhidos, temos muita coisa para dizer não, tem muita coisa para a gente rejeitar. Porque cada dia nos são oferecidas coisas para nos desviarmos do caminho de Deus, da fé cristã. E olha quantas pessoas estão aí precisando da sua ajuda. Da sua ajuda. Quantas pessoas estão aí? E aí o apóstolo assim: a minha partida, eu estou fazendo isso para que vocês não esqueçam, conserveis a lembrança de coisas boas. Lembrança aqui é de coisas boas. Porque lembrança de coisas ruins faz a gente sofrer 2 vezes. Se você começar a lembrar de coisas ruins, você vai sofrer. Mas se você começar a lembrar de coisa boa, seu coração vai ficar diferente, vai ficar alegre. Aí o apóstolo vem aqui para terminar o capítulo e diz: porque não vos demos a conhecer aqui o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele tem um endereço aqui. Está escrevendo para pessoas da igreja, que eram
os judaizantes, porque a igreja sempre foi composta nesse tempo de judeus e de gentios. E os judeus, eles, mesmo com aquela determinação de Atos 15, os judeus queriam que os gentios guardassem o sábado, guardassem de certos cerimoniais, escrito em Levítico, em Números, em Êxodo, e já tinha sido determinado pelo Espírito Santo que quem é judeu vive com judeu, quem é gentil vive como gentil. Tem esse negócio, você não é judeu, você quer viver como judeu, não faz isso não, irmão. Você ama Jerusalém, é o bastante você orar por Jerusalém, amar aquele povo. Viu? É o bastante, é o bastante. Aí o apóstolo diz assim, nós não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmo fomos testemunhas oculares da sua majestade. Entre essas palavras, Pedro está se referindo ao dia em que Jesus disse, Pedro, Tiago e João? Foi para o monte? Foi, né, irmão? Foi isso. Pedro, Tiago e João? Foi para o monte com ele? Já foi no monte, irmão? Já foi no monte? Mas é monte mesmo alto? Eu também já fui. Eu ia sempre. E eu tinha uma árvore lá, o pastor Toninho, é sério que eu vou dizer. Eu tinha uma árvore lá que eu subia com o pastor Joaquim, lá de uma comunidade perto da Via Anchieta, e quando encostava na árvore, ela começava a brilhar. Sentei. Ela falava assim, aqui é a árvore do pastor. O negócio brilha mesmo. Mas então, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para ir para o monte. Não sabendo o que iria acontecer, porque tem coisa que Deus revela só na hora. Se Pedro tivesse assim, o que nós vamos fazer no monte? Nunca questione a Jesus, Ele sabe para onde levar você, Ele sabe aonde conduzir você, Ele permite que você entre em determinadas situações, Ele sabe de tudo. Então Ele leva Pedro, Tiago e João para o monte. Quando chega lá, Ele se transfigura numa teofania, e Jesus fica transfigurado, aparece lá Elias e Moisés. Elias e Moisés. Mas Elias e Moisés não estavam em carne e osso, não, estava? Estava não. Não estava em carne e osso, não. Estava transfigurado. Estava num corpo de glória. E aí Pedro, não sei como é que Pedro reconhece Moisés, que Pedro nunca viu Moisés. Vocês já observaram isso no texto? Ou será que Jesus apresentou, falou, Moisés, muito prazer, esse aqui é meu apóstolo Pedro. Será que foi isso? Não, Jesus não fez isso. Eu sei que Pedro, diante daquele esplendor, ele nem estava sentindo o seu corpo, porque naquele movimento místico de transfiguração, de glória, de uma Shekinah que desceu sobre aquele monte, Pedro também foi modificado. Não estava no seu normal. Ele estava num êxtase consciente. Porque tem pessoas que entram num êxtase inconsciente. Pedro estava num êxtase consciente. Senhor, nem ficou admirando. Nossa, Moisés, olha Elias, você... Não, Pedro disse assim, todo respeito, Pedro disse assim, Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E Pedro agora, muitos anos depois, se você recebesse uma revelação dessa de Deus na sua vida, como experiência cristã, nunca mais você ia desistir de absolutamente nada. E Pedro nunca esqueceu isso. Agora ele vem dizer, olha, nós não falamos do evangelho
de Jesus para vocês, seguindo fábulas, coisa que nós inventamos, porque os judeus que estavam ali, que estavam presentes naquela comunidade, naquela igreja, estavam falando de coisas inventadas, estavam criando sofismas, estavam criando filosofias que não tinha nada a ver com Jesus. E agora ele diz assim: o que vocês aprenderam de nós é genuíno, é puro. Nós aprendemos do Senhor, nós estivemos lá com Ele, nós somos testemunhas oculares da sua glória. O que nós aprendemos não foi o que passamos para vocês, o conhecimento que nós passamos foi algo que nós recebemos dele, que nós vimos com os nossos olhos. Por que você acha que depois que Jesus foi assunto ao céu, na primeira oportunidade que eles foram ao templo, porque eles eram judeus e tinham que se apresentar ao templo, era inadmissível que um judeu não se apresentasse à hora da oração, mesmo sendo cristão? Mais tarde isso muda. Quando eles vão caminhando com Pedro e João e passam por aquele homem, o que você acha que veio à mente de Pedro e João quando aquele homem pediu uma esmola? Pedro e João tinham andado com Jesus durante 3 anos, não largaram o pé de Jesus para nada, dormiam com Jesus, andavam no mar com Jesus, iam para as cidades com Jesus, iam para todo lugar com Jesus. E agora, vendo Jesus curar, vendo Jesus dar uma palavra, agora aqueles homens estão só que antes deles estarem só no sentido de Jesus não estar com eles, como era antes, eles receberam o Espírito Santo, receberam ousadia, receberam graça, assim como nós, está à nossa disposição. Pedro olha para aqueles homens, Pedro e João olham para aqueles homens e diz: não, foi Jesus que chamou, foi ele que mandou. Em nome de Jesus, o Nazareno, em nome de Jesus, o Nazareno. Não deixe de mencionar, não se esqueça desse nome, esse nome tem poder. Jesus, o Nazareno, em nome de Jesus, o Nazareno, porque aí você joga por terra todos os seus méritos, todo o seu poder, todo aquilo que você acha que tem, aí você passa a depender só do nome de Jesus, e quando nós clamamos o nome de Jesus, Ele não nos deixa decepcionados, Ele não nos deixa envergonhados, e Ele está lembrando disso, Pedro está lembrando disso. Fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quer dizer, Jesus, recebeu da parte do Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Imagina o privilégio, quantos homens ouviram a voz do próprio Deus. Como dizendo para ele: gente, vocês estão aí? Esse é o meu filho amado. Como é que será ouvir a voz de Deus? Não foi um trovão? Não, Deus falou, porque eles entenderam. Deus falou e falou para eles. Não precisou falar para Jesus. Não precisou falar para Moisés, não precisou falar para Elias. Falou para eles. E eles nunca mais esqueceram. Nós ouvimos a voz. Ora, essa voz vinda do céu, nós ouvimos, versículo 18, quando estávamos com ele no monte. Sabe quantos anos se passaram aqui? E ele está relatando esse episódio? Pelo menos uns 60 anos. João também menciona esse assunto, porque aquilo foi algo que marcou a vida daqueles homens. Aí ele diz, versículo 19: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. A palavra profética é essa aqui que nós estamos falando. Confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, porque ela é como uma candeia. O que diz o Salmo 119? Luz
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Aí Pedro diz assim, a palavra profética é bom, fazeis bem em atendê-la, porque é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em nosso coração, até que nós sejamos esclarecidos pelo Espírito Santo. Nos meus primeiros anos, que faz tempo de evangelho, o pastor dizia assim, ele não era muito a favor desse negócio de teologia, ele pregava e gritava no microfone, dizia, esse negócio de teologia é do diabo. Aí, pastor, como é que a gente faz quando a gente lê, novo convertido, e não entende um texto? Ele fala assim, quem é que escreveu a Bíblia? Foram os homens. Foram os homens que escreveu. Mas quem é que inspirou a Bíblia? Foi o Espírito Santo. Então, quando você lê um texto, ele fala, você pergunta para o Espírito Santo o que significa aquele texto, que ele vai revelar para você. Porque nenhuma palavra escrita aqui foi de vontade própria. Pedro não sentou e disse assim, eu vou escrever isso para a igreja. O Espírito Santo que estava sobre ele, estava ali, ó, usando as mãos, usando os lábios, porque Pedro tinha um amanuense, era um tipo de um secretário, que escrevia nos pergaminhos, e o Espírito Santo ministrando, e ele falando e escrevendo. Ora, se a Bíblia ela tem a sua inspiração através do Espírito Santo, então quem é que pode nos ensinar a interpretar esses textos? É o Espírito Santo. Agora, se você vai ler um texto, como, por exemplo, o Pentateuco, se você vai ler um texto como Juízes, você tem que entender que a Bíblia ela é dividida em vários assuntos. Se você vai ler livros históricos, você vai entender aquilo como uma história. E dentro dessa história, o Espírito vai te dar lições para você tirar para a sua vida no dia a dia. É que o povo não fala mais. Da importância do Espírito Santo na interpretação bíblica. Não fique confundido, não. Se você tem dificuldade para entender, Espírito Santo, eu estou lendo isso aqui, mas não estou entendendo. Estou lendo, mas não estou entendendo. O Espírito Santo vai revelar para você. Mas se você puder fazer um cursinho de teologia, um básico, isso vai ajudar também. Vai ajudar. Viu? Você tem uma chamada ministerial, é bom você se preparar para isso, porque hoje tá muita exigência, a concorrência está grande. Né? Então vamos seguir, vamos terminar isso aqui? Sabendo primeiramente isto, e aqui que é o ponto, que nenhuma profecia da Escritura, nada que está registrado na Bíblia, que é uma palavra profética, provém de particular elucidação. Não. Aqui a ação, a glória e a honra é do Espírito Santo. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada pela vontade humana. Quando Deus queria falar com seu povo e queria deixar essa palavra registrada, o Espírito Santo tomava aquelas pessoas e eles falavam, assim diz o Senhor. A palavra do Senhor ia como garantia na frente. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Tudo para que nós pudéssemos valorizar a Escritura. Nada que está aqui veio a mais, ou está a menos, ou não tinha que estar aqui. Tudo que está aqui foi aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Quanto mais nós examinarmos esta Escritura profética, mais nós teremos esclarecimento, mais conhecimento, mais nossa fé será afirmada. No dia que alguém pedir a razão da sua fé, você está com a boca cheia para dizer: a minha fé está baseada nisso, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Você pode receber essa palavra, irmão? Eu estou tentando trazer um assunto, já tentei trazer 2 vezes, mas eu não sei o que acontece, que não está dando certo. Eu queria falar aqui de um assunto sobre anjos e demônios. Sobre os anjos e os demônios. Desde o começo lá. Mas eu acho um assunto assim, muito pesado. A gente fala pouco de Deus, né? Tem uns irmãos que ficam... Então, eu estou preparando um outro tema, e nós vamos trazer para os irmãos, se Deus assim nos permitir. Eu quero avisar para os irmãos que vocês viram aqui o pastor Jair e a missionária Alda. E eu até pedi para a Alda cantar. Mas a Alda tinha uma consulta agora, nesse horário que ela veio. Ele veio só aqui para fazer o acerto do livro. E o pastor Rogério, que vocês viram aqui, também veio só para cumprir a sua obrigação de acerto do livro, porque a pastora Elisandra está com a enxaqueca. E ele ia passar na farmácia, comprar um remédio para levar para ela. Então, não esqueçam de orar pela vida da pastora Alda e pela vida da pastora Elisandra, viu? Que estão necessitando das nossas orações.